Fala pessoal do Conversas Sustentáveis, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Tá? A gente tem entrado ultimamente em alguns assuntos ligados a transporte, inovação, e hoje a gente vai falar de um tema bem relevante, que é a regulação do mercado de carbono e como é que isso vai afetar, ou já vem afetando, a área de transportes, né? E como vocês sabem, o Vavazinho aqui nunca fala sozinho, né? Ele sempre prefere trazer alguém que tenha mais conhecimento, que possa trazer essa experiência para que todos nós aqui consigamos sair com muito mais informações do que somente a gente trazer pautas que estão nas mídias normais. Então, hoje eu estou com o Marcos e com a Marcela. Pessoal, como é de costume aqui no Conversas Sustentáveis, a gente gosta de saber quem são as pessoas físicas, né? Antes da área profissional. Então, quem é o Marcos, quem é a Marcela? Sintam-se à vontade aí para começarem. Não vou dizer quem vai ser o primeiro, né? É com vocês agora. Ladies first, Marcela. Eu ia deixar para você falar de primeiro, mas não tem problema. Eu sou a Marcela Cunha, atualmente eu sou a diretora executiva da ABOL, que é a Associação Brasileira de Operadores Logísticos. Hoje a ABOL representa 30 operadores logísticos entre empresas multinacionais e nacionais. A Bravo, representada aqui pelo Marcos Azevedo, é uma de nossas associadas. Eu gosto sempre de começar explicando o que faz o operador logístico. Então, são empresas que prestam serviço de armazenagem, de transporte por qualquer modal e gestão de estoque. Com isso, deixo aqui meu amigo Marcos, então, se apresentar e dizer também o que ele faz aqui dentro da ABOL. Ele também tem um trabalho bem bacana. Bom, eu sou o Marcos Azevedo, eu sou um executivo da área de supply, um executivo sênior, trabalho há muito tempo nessa área. Eu trabalho na Brava há 11 anos, trabalhei na área de projetos, operações e, recentemente, eu fui designado para tocar a jornada ESG da companhia. Além de ser o head de sustentabilidade da Bravo, eu recentemente fui convidado pela Marcela para coordenar a área de ESG da BOL, onde a gente tem feito um trabalho com os operadores bem bacana. Nós fizemos a matriz de materialidade do setor e criamos subgrupos de trabalho para trabalhar em cada um dos temas relevantes, né, em clima, pessoas, segurança, e a gente vem desenvolvendo um trabalho nessa área. Um tema que a gente tem acompanhado muito de perto é a regulação do mercado de carbono, né? A Marcela, ela fica sediada em Brasília, então ela tem um bom acesso institucional e ela tem feito esse acompanhamento. E aqui do nosso lado a gente tem procurado orientar os operadores, né, quais os melhores caminhos para a gente se preparar para a regulação do carbono que tá vindo aí. A gente entende que o carbono vai ser um custo para a cadeia, né, para bens e serviços, e quanto antes a gente começar a olhar para isso dessa forma, mais preparado nós vamos estar quando a regulação chegar. Perfeito. Antes da gente entrar assim, no tema central, acho que seria legal a gente contextualizar o que é a discussão, o que é a regulação do mercado de crédito de carbono, qual a relevância desse tema para a economia do Brasil de uma maneira geral, né? Porque ele, obviamente, aqui a gente vai focar na área de transporte, mas ele é um tema muito amplo. Então, se vocês quiserem, pelo menos, passar uma visão geral, acredito que quem já acompanha o Conversa Sustentável já tem um bom conhecimento, mas quem está caindo aqui de paraquedas no primeiro episódio, então, assim, a gente poder contextualizar. Marcela, eu acho que você tem bastante propriedade para falar disso. Imagina. Então, vamos lá. Para quem não está familiarizado, o mercado de carbono ele já existe em diversos países, já há experiências bem interessantes, que estão servindo, inclusive, de exemplos para o nosso processo aqui de aprovação de um mercado de carbono regulado. Aqui no Brasil já é praticado o mercado de carbono voluntário, que é um outro tipo de mercado, e hoje, então, se discute, dentro do Congresso Nacional, um projeto de lei para regulamentar o mercado de carbono obrigatório, digamos assim. Estados Unidos já tem um bom exemplo na Califórnia, no Canadá também, Quebec é um outro grande exemplo, a própria União Europeia. Então, chegou a vez do Brasil
de ter o seu mercado de carbono regulado. Existe um interesse muito grande do governo atual desse mercado ser aprovado o quanto antes. O Congresso Nacional está muito debruçado sobre o tema também. Ontem mesmo ficamos sabendo que os senadores já querem pautar esse projeto que está no Senado até 19 de julho, ou seja, antes do recesso parlamentar, para que depois, sobre o regimento que está, a tramitação que esse projeto está hoje, ele volte para a Câmara, passe para uma nova rodada de discussão e depois seja levado à sanção presidencial. Então, existe uma vontade política para que esse projeto seja aprovado ainda neste ano. E o que ele consiste, né? Qual que é a proposta básica desse projeto? Que é trabalhar com um sistema de cap and trade. Então, aquelas empresas, aqueles grandes poluidores, vão ter um limite que vai ser estabelecido pelo governo de emissões de CO2 ou gases poluentes. Ele chegou nesse limite, ele vai ter que comprar créditos de carbono. Então, comprar títulos com aquisição de um certificado para garantir o seu funcionamento aqui no Brasil. Por outro lado, aqueles que não atingirem o limite estabelecido ganharão cotas, e essas cotas poderão ser vendidas no mercado. Então, é uma medida que, ao mesmo tempo em que cria uma vantagem competitiva para quem mais contribuiu e segue contribuindo com o meio ambiente, também é um instrumento educativo, que eu não gosto de pensar que é punitivo ou puramente gerador de novos custos, que obrigará as empresas a se remodelarem para o bem, né? Seja no que se refere à revisão de processos produtivos, a revisão de como está sendo prestado o serviço que essa empresa oferece e até os próprios hábitos de consumo dos seus próprios funcionários, e aí do C-level até, enfim, todos os departamentos da empresa. Então, é uma oportunidade das empresas também ganharem dinheiro com isso, e aquelas que não conseguirem cumprir a meta, comprarem créditos e certificados e investirem em projetos e programas de preservação, principalmente de reflorestamento, que é o que mais ataca a gente aqui. No nosso grande problema aqui no Brasil, se fosse para elencar, seria o desmatamento, e ajudar aí a diminuir a emissão de gases do efeito estufa, diminuindo, então, o efeito estufa e todos esses danos que a gente já vem vendo acontecer nas últimas décadas de forma gradual e cada vez mais rápida. Já visto o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, em diversas partes do mundo, agora a seca que a gente vai sofrendo no norte do país, enfim, a gente está vendo as mudanças climáticas acontecerem de uma forma mais frequente e mais intensa. Então, esse é o mote, esse é o contexto hoje do mercado, da discussão do mercado de carbono aqui no Brasil e no nosso Congresso Nacional. Boa. O mercado ele é uma pauta assim, que ele já em alguns países ele já está bem mais maduro, né, do que a gente aqui no Brasil. E dentro, quando a gente traz para a área de transportes, qual é a relevância, né? Porque, como tu bem disse, se a gente fosse elencar, né, a gente tem um agro disparadamente com os maiores emissores, e onde a gente precisa trabalhar muito por causa de informalidade, uma série de coisas que na parte do agro. E o quão representativo é a área de transporte, e também, se puder trazer também quais são os tipos de modais que estão incluídos nisso. Então, como eu estava dizendo, hoje o principal problema do Brasil é o desmatamento e a atividade intensiva da agropecuária. Quando a gente olha para alguns dados interessantes, como o do Climate Watch, tem um dado de 2020 que diz que quase dos 2 milhões de toneladas de CO2 que a gente emite aqui no Brasil, 35% são emitidos pela agropecuária e 28% pelo que eles chamam de mudanças de uso da terra e floresta, que é onde entra o desmatamento. E 13% são emitidos pela atividade de transporte. Eu gostaria de ressaltar também que é um dado da Climate Watch que as emissões de dióxido de carbono originadas por atividades humanas no mundo inteiro são as mais altas hoje do que em qualquer outro período da história. Então, se a gente compara
com 1850, quando estávamos em plena Revolução Industrial, com os dados de hoje, a gente vê que a gente polui 182 vezes a mais do que naquele período. Então, a gente aqui, pela ABOL, olhando para os modais de transporte, a gente estimula muito os operadores logísticos a investirem pesadamente em fontes renováveis de combustível. Olhando para a nossa matriz de transporte, a gente sabe que o rodoviário e o aéreo são os grandes poluidores, o rodoviário pelo uso intensivo aqui no Brasil, a nossa malha é muito rodoviarista, a nossa malha de transporte. Depois o aéreo, porque realmente o querosene, ele realmente é muito poluidor. E por último ali o ferroviário e o aquaviário. Dos pontos na área de transporte é o fato do Brasil a gente depender muito da gente não ter uma boa malha ferroviária, né? Acho que por causa dos transportes. E pensar na parte de emissões, às vezes, e isso é uma visão aqui do Wagner, com base nas coisas que eu leio, estudo e tudo mais, não somente a gente pensar em seja veículos elétricos, biocombustíveis, que são importantíssimos, né? A gente precisa começar a pensar nisso, mas e sim em ter uma logística mais eficiente, né? Acho que isso é um ponto importante que a gente precisa trazer. O que tem sido feito hoje dentro da área de transporte que tem se pensado, não simplesmente, vamos trocar o combustível para biocombustível, para veículo elétrico, mas em questão de tornar o processo de uma forma mais eficiente. O que tem sido feito? Bom, Wagner, você tem razão. Eu acho que as estratégias elas passam por uma revisão de malha logística, né? Você procurar estar mais perto do cliente, reposicionamento de centro de distribuição, a gente tem adotado essa estratégia. No nosso segmento específico do agro, né, às vezes eu tenho um last mile com truque, numa fronteira com o Mato Grosso, dando mais de 1.000 quilômetros para fazer a entrega, então você está mais próximo do cliente e você consegue reduzir a emissão. Trabalhar em tecnologias mais eficientes de roteirização, né, para você rodar com um caminhão mais carregado e rodar menos. Você falou também do transporte multimodal. Um ponto importante é que a gente não tem uma infraestrutura ferroviária muito desenvolvida no Brasil, mas ela existe. E o desenvolvimento dessa infraestrutura, ela depende também da procura, né? Então, cabe a gente também, cabe a nós buscarmos essas alternativas, porque existem as empresas que estão trabalhando nisso e que elas respondem, né? No nosso segmento, particularmente, a gente tem experimentado transferências para o Mato Grosso, né, via Rondonópolis, partindo de Sumaré e também para Anápolis, no Goiás, e fazendo uma multimodalidade a partir desses pontos, né? E a parte de transição energética, que efetivamente também é bastante importante, embora a gente não tenha tantas opções agora, já existem algumas, e é um exercício que depende muito de você buscar soluções, né? As soluções não estão prontas, elas não vão cair do céu, né? E o que a gente tem buscado fazer é olhar, de um lado, quais são as rotas de tecnologia das montadoras e o que você tem de outro, de combustíveis renováveis que possam ser escaláveis, né? A gente tem juntado isso para trazer aí para a mesa quais são as opções de investimento que a gente tem para poder evoluir na transição energética. Perfeito. Um dos pontos que a gente, qualquer pauta da sustentabilidade, que a gente acaba usando é pegar alguns locais de referência e tentar implementar processos parecidos, né, de acordo com a nossa realidade, para cá, né? O próprio Brasil, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem alguns debates muito fortes mesmo, que é sobre que às vezes a gente pega algo de fora, tenta enlatar eles e reproduzir a mesma forma no Brasil, sendo que a nossa realidade, às vezes, em alguns aspectos, ela é bem diferente.
Para a gente inovar, para onde é que se olha hoje? Quais países que são referências? Quais locais que a gente pode tomar como base para que, isso aqui está funcionando, isso aqui está dando certo, ou alguma empresa em si que já tem um modelo já bem maduro que pode servir isso de bench para o mercado de uma maneira geral? Wagner, eu acho que depende do que você vai olhar, né? Se você vai olhar, por exemplo, para a multimodalidade, né, você tem exemplos em países desenvolvidos, né, que eu acho que a gente tem que olhar e ver. Então, eu tive recentemente numa missão de SG na Suíça acompanhando a CNT, e nós vimos exemplos lá de que você tem uma multimodalidade que o trem roda à noite, ele encosta num armazém, faz um cross-dock, sai caminhão do outro lado fazendo entrega no last mile. Assim, quase um choque para a gente, né? A gente, para fazer o ferroviário aqui, eu preciso coletar um container, trazer para o meu centro de distribuição, faz esse container, levar para a rodovia até a estação do trem, aí espera o schedule do trem para carregar, ele vai até Rondonópolis, lá faz o mesmo processo, leva até o centro de distribuição, descarrega o CD, traz de volta, e você tem um exemplo lá de cross-docking overnight, né? Com relação à transição energética, eu acho que a gente tem alguns exemplos para olhar de tecnologia que estão sendo desenvolvidas, mas quando a gente fala de biocombustíveis, eu acho que a gente tem que liderar a pauta, né? Nessa mesma viagem, me lembro que nós estávamos numa escola de negócios muito famosa, e quando eles comentavam sobre biocombustíveis, eu estava ansioso para ouvir, e a visão deles é assim: na Europa, tem pouca terra, a terra é usada para produzir alimento, né, e é subsidiado. Então, eles não têm uma visão do uso da terra para a produção de biocombustíveis, uma realidade completamente diferente da nossa, né. A gente tem aqui o Proálcool, que é um exemplo para o mundo, né, e as usinas conseguem produzir hoje biometano também, né, a partir dos resíduos. Então, eu acho que, em se tratando de biocombustíveis, a gente tem um bom exemplo para dar. Temos algumas lições para aprender também quando a gente fala de HBO, né? Na Califórnia existe uma experiência muito bacana que começou lá por 2007, muito incentivada até pelo conhecido Arnold Schwarzenegger, de produção do HVO, e o HVO é subsidiado justamente pelo crédito de carbono, através de uma política similar à que a gente está querendo implementar aqui. E hoje, 51%, eles medem isso mensalmente, cerca de 51% do diesel da Califórnia é HVO, né? Então, assim, tem bons exemplos, e a gente também tem algumas lições a mostrar para o mundo. Retomando aqui, então, como é que isso vai impactar para as transportadoras? Isso já vai servir para todas, ou ela vai ter escala, vai ter um tempo de adaptabilidade para todas elas? Como é que vai funcionar isso não só para as transportadoras, mas acho que para todos os perfis, né, de empresas que trabalham com logísticas, como é que vai ser daqui para frente? E isso de regular o mercado também exige que a gente tenha outras empresas já preparadas para fazer essa compra, essa aquisição. Como é que está essa outra parte também? Falando um pouquinho da parte da regulamentação do mercado, muita coisa ainda vai ser regulamentada após esse projeto de lei ser aprovado no Congresso Nacional. Então, todas as regras desse novo jogo, desse novo sistema, nós só vamos conhecer ao longo dos próximos anos. Mas o que hoje o projeto de lei propõe é que o Sistema Brasileiro do Mercado de Carbono, o SBCE, seja implementado em fases, em 5 fases especificamente, ao longo aí de praticamente 6 anos. E durante esses 6 anos, regulamentações detalhando como cada empresa, de cada nicho, de cada segmento, de cada setor pode contribuir ou reduzir, isso ainda será ajustado, né? Vai ser algo realmente novo para todos os mercados. E a gente espera que enquanto a sociedade, enquanto uma entidade que representa os operadores hoje, a gente possa inclusive contribuir
com essa fase, com essas 5 fases, em que a gente será parte, né, objeto dessa nova regulamentação, mas também que a gente seja voz ativa. Então, do lado da regulamentação é isso. Muita coisa ainda vai ser definida nos próximos anos. Agora, com relação às empresas já estão se preparando, as mais atentas à regulamentação, como é o caso da Bravo, e eu acho que o Marcos aqui vai trazer exemplos já bem bacanas do que a empresa já vem fazendo e investindo. Embora ainda vai ser muita coisa regulamentada, tem alguns indícios do que vai acontecer, né? A parte do projeto de lei, ele saiu do Senado, foi para a Câmara, voltou para o Senado sem alterações, né? Então, uma coisa que a gente já sabe é que quem emitir mais de 10 mil toneladas ano vai ter que reportar, vai ter que ter relatos de emissão, e quem emitir mais de 25 mil, além de relatos de emissão, ele vai ter metas de redução e compensação. Então, assim, o que a gente recomenda inicialmente, que as empresas passem a trabalhar nos seus relatos de emissão através de frameworks consistentes, né? Fazer um relatório de emissão de gás de efeito de estufa. Ele é uma jornada de maturidade, né? Ele não é tão simples. Então, é importante que a empresa comece a fazer e vá amadurecendo isso com o tempo, né? Que ele publique o seu relato, ele torne o seu relato público, né? Existem ferramentas hoje, através da FGV, do GHG Protocol, você pode publicar o seu relato, que em algum tempo você faça a auditoria por terceira parte do seu relato, porque quando a regulação sair, é isso que vai ser cobrado, né? Você vai ter que ter um relato bem consistente. E que se já comece a trabalhar em soluções de redução de emissão, né? Olhando combustíveis alternativos, olhando soluções de redução, de compensação, de maior eficiência, tudo aquilo que a gente tem falado. Então, eu acho que, embora a gente tenha uma visão de que isso vai estar implementado daqui a alguns anos, 29, 30, é importante que se comece a trabalhar desde já para a gente se preparar. Olhando um pouco mais para frente, assim, eu gosto de olhar muito para o mercado europeu. Vai demorar muito para chegar aqui, mas é uma tendência, né? Eles vão dando as regras. Então, a gente já tem algumas... eu participei de um evento de um cliente há pouco tempo. Ele está se preparando na Europa, né, com o carbon footprint dos seus produtos, né? Então, ele está pedindo para os fornecedores darem a pegada de carbono dos componentes que fazem seus produtos, porque lá já tem essa tendência de você fornecer o seu produto com a pegada de carbono, né? E muito provavelmente isso vai fazer parte de uma tributação, né? A gente já tem o CBAM hoje, né, que tem um timeline também, ele está começando com produtos de alta intensidade de carbono, que para quem não conhece, esse CBAM é uma taxa de carbono que a comunidade europeia está colocando. Ela está começando com produtos de alta intensidade de carbono, como aço, mas com o tempo, até 2034, isso vai se estender a todos os produtos, né? Então é importante ter relato, começar a entender que o carbono vai ser um custo e que vai fazer parte do custo de bens e serviços, né? Então, quanto antes a gente começar a se preparar, melhor. Esse é um outro ponto. Quando eu falo com o pessoal de transportes, né, esses tempos me convidaram o pessoal de transporte para gravar um podcast sobre sustentabilidade também com ele. E o ponto será que isso vai transformar o processo mais oneroso? Vai ser porque vai ter todo de se mobilizar, vai ter uma taxa por cima. Para essas empresas que a gente está no dia a dia e eles ficam, será que é algo que a gente deveria estar focando agora mesmo? Qual é a tua visão? O que vocês que podem dizer com muito mais propriedade que eu, será que é o momento de estar dedicando tanta energia nisso, ou ao invés de repente tornar o processo mais de repente tecnológico, mais inovador, que possa baratear, na verdade, a questão do custo com a eficiência,
porque hoje, que nem eu digo, a sustentabilidade ela existe sempre quando ela vai ficar ou no mesmo preço ou mais barata. A grande maioria das pessoas elas acabam não optando por produtos mais onerosos porque tem um storytelling de sustentabilidade. A grande maioria das pessoas, né, a gente percebe, a gente no Conversa Sustentável tem clientes da Arcena Forte que tem carros elétricos que sabe que o pessoal que exigia não paga por isso, né? Pelo menos é o relato também que nos passa, não acaba não pagando. Como é que vocês têm visto isso e como é que funciona essa parte do engajamento, né? Como é que a gente vai engajar o pessoal para algo que de repente pode se tornar um processo mais caro? Bom, eu acho que eficiência, ela não exclui o resto, né? Eu acho que você ser mais eficiente, eu acho que é sempre interessante você buscar ter mais eficiência e reduzir custo e reduzir emissões também, reduzir consumo e reduzir emissões. Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar, porque não é só uma questão de custo. Eu acho assim, muitas vezes quando a gente leva soluções, o primeiro lugar que as empresas olham é no budget, no orçamento, no resultado do quarto, no budget do ano. Mas a gente tem que começar, mesmo que devagar, a desenvolver novas soluções, porque, como a Marcela bem falou, não é só uma questão de custo, não é só uma questão, é uma questão social, socioambiental, é uma questão de sobrevivência. Nós estamos vendo a mudança climática chegando muito forte, e então é importante a gente começar. Eu participei de um evento da EcoVadis há pouco tempo, algumas semanas atrás, e o que mais se falava lá era pense grande, comece pequeno e escale rápido. Então, assim, eu acho importante os transportadores e operadores começarem a oferecer solução para o mercado, mesmo que hoje ela não seja a mais econômica, mas que os embarcadores também participem dessas soluções, mesmo que em pequena escala, para ajudar a desenvolver as matrizes, né? As matrizes energéticas alternativas. Eu acho que isso é extremamente importante. A solução não vai cair do céu, não vai vir uma bala de prata que vai resolver, nós temos que fazer a solução, e essa solução tem que ser construída à mão, passo a passo. Então, eu acho importante começar. Muitas vezes, quando você olha uma alternativa agora, ela está mais cara, né? Nós estamos investindo na cadeia do biometano. O biometano é um gás demandado, hoje ele está caro, mas ele tem um potencial de crescimento muito alto, né? E ele, mais para frente, ele vai estar mais competitivo. Então, se eu for ficar esperando ele ficar competitivo para eu começar, ele não vai ser competitivo nunca, porque eu não vou gerar demanda. Então, é importante que se comece a trabalhar. No mundo tem pioneiros e seguidores, né? Os pioneiros vão pagar um preço um pouco mais alto, mas vão chegar na frente. E eu acho que a gente tem a urgência da mudança climática, né? Nós na BOL, a gente tem conversado muito, eu e a Marcela, a gente tem procurado olhar a questão da mudança climática. A gente abordou esse tema no evento que você promoveu em São Paulo, Wagner, porque a gente vê que pode ser um transformador de negócios aí no médio prazo, né? Então é importante que a gente também atue para amenizar essas questões. É isso, só para endossar o que o Marcos colocou, que é muito a nossa visão aqui na BOL, não dá mais para olhar para o investimento, não vou nem dizer custo, mas para o investimento dos operadores hoje, que eles teriam em novas fontes de combustíveis e renovação de processos, enfim, olhando para o meio ambiente, não dá mais para dizer não para essas inovações por uma questão de custo, né, de economia. As mudanças climáticas estão aí para comprovar a urgência de se fazer algo da forma mais ampla possível. Nós somos grandes poluidores, ainda que a nossa participação aqui de poluição seja de 13%, é uma poluição, é um percentual expressivo, e nos cabe aqui estar no front, principalmente quando a gente tem que discutir combustíveis. Tem uma pauta que é nossa, é essa, né? A de combustível, a de emissões. E queria até convidar aqui, na verdade, fazer um convite, né, para que esse front, esse primeiro front que está se formando aqui no Brasil, que é o primeiro front que se formou
nos países que têm já um mercado de carbono regulado, ou seja, é o transportador que polui, a indústria, é o agro, que o nosso front seja mais robusto. Hoje, o nosso mercado de carbono, o projeto de lei que está tramitando no Congresso, logo nos primeiros artigos, exclui, por exemplo, a regulamentação para a produção primária agropecuária. A gente está falando de cultivo de plantas, de cultivo de animais, de insumos e matérias-primas como fertilizante, ou seja, de atividades intensivas altamente poluidoras que, neste primeiro momento, não estão abarcadas no mercado de carbono. Então, eu convoco aos demais pares, os demais colegas, os demais segmentos a estarem conosco nessa jornada, porque o impacto, a geração do impacto positivo vai ser muito maior. Então, eu deixo aqui o meu convite aos colegas dos outros segmentos e setores. Wagner, assim, eu vejo muito essa questão do custo como um trade-off, né? A gente investir agora para ter um custo menor no futuro, né? Sim, como um processo de tecnologia, de uma maneira geral, às vezes a gente investe, tem um valor maior, mas quanto maior se torna maior o investimento, se torna mais acessível para todos. Então, para a gente ir aqui indo para o final, como é que a gente pode, o que a gente enxerga de desafios que a gente tem já, seja de curto prazo, seja nessa adoção do engajamento, seja no desafio econômico, e quais as oportunidades ao mesmo tempo. Eu costumo dizer, até lá dentro da comunidade de Conversa Central, a gente fala, né, que a gente tem um dos principais desafios da humanidade, mas em contrapartida a gente tem as maiores oportunidades de negócios na história da humanidade. E a gente trata desses dois viés. E como é que vocês veem esses desafios frente versus as oportunidades que estão se dando no mercado de transportes por causa da sustentabilidade? Marcela, você quer começar? Olha, eu acho que a gente vai descobrir muitas oportunidades aí ao longo dessa jornada, viu? Acho que tem muita coisa interessante aí por vir dentro do mercado de carbono. Hoje o Brasil, se você compara com outros países no mercado internacional de carbono, nós somos um grande fornecedor de projetos que geram créditos. Então o Brasil tem uma potência enorme para fazer o seu dever de casa, que é ajeitar a casa e também ajudar o restante do mundo a também ajeitar a sua casa. Então, eu acho que enquanto empresas aqui, a gente vai descobrir ainda algumas oportunidades a partir dessa regulamentação e a partir dos novos acordos internacionais governamentais que o governo já se compromete e vai passar a se comprometer cada vez mais a partir principalmente das COPs. Então, eu acho que é isso. Marcos, se quiser falar um pouquinho de oportunidades atuais, que você já vislumbra enquanto empresa? Eu vejo assim, tem uma demanda latente, Wagner. A gente sabe que a pressão está aumentando por redução de emissões, né? Os países têm suas metas, as empresas têm suas metas, a primeira janelinha agora é 25, a segunda é 2030. À medida que esses períodos forem se aproximando, vai aumentar a demanda por soluções sustentáveis. Então, as oportunidades estão muito em quem está se preparando para isso, né? As opções hoje no transporte, a gente tem a questão dos biocombustíveis, né? Tem o biodiesel, que ele tem sido acrescentado ao diesel, né? Ele já está em 14%. Tem uma polêmica nesse percentual, porque os motores não estão preparados para isso, e quando você olha a premissa, é bastante positivo, mas na prática, isso termina prejudicando o funcionamento do motor e consome mais. Então, assim, é um assunto polêmico que está sendo muito defendido pela CNT, mas existem os testes com o B100, que estão sendo feitos por algumas produtoras de biodiesel, né, com o acompanhamento da ANP,
que eu acho que tem caminhões preparados para o B100, né? Eu acho que esse é um caminho. O caminhão elétrico, ele é uma opção, ele está mais focado em mobilidade urbana e rotas curtas. Tem a sua polêmica do elétrico, que todo mundo fala, mas é uma solução, e é uma tecnologia que vai continuar evoluindo, então a gente tem que acompanhar. Você tem o hidrogênio, que é uma tecnologia já para médio e longo prazo, né? O Brasil tem um grande potencial, porque para produzir o hidrogênio se consome muita energia, e o Brasil tem o potencial da energia limpa, né? 80% da nossa matriz é limpa, então você tem o potencial do hidrogênio verde no Brasil. A tecnologia está sendo desenvolvida na Europa. Na segunda metade da década, esses veículos devem estar comerciais lá, eles devem entrar já no mercado, então é uma solução que a gente tem que acompanhar. No início, os caminhões vão ser caros, aproximadamente 3 vezes o preço de um caminhão convencional, mas todo início de tecnologia começa assim, né? Isso vai barateando, a gente está vendo isso acontecer já com os automóveis elétricos. Então, a gente tem que acompanhar. Uma solução que a gente acha bastante viável é o biometano, né? Nós temos aí uma frota já rodando com GNV, e à medida que o biometano vai aumentando a sua oferta, passa a ser viável operar com biometano. Nós estamos olhando essa cadeia do biometano, né? Já existem os veículos disponíveis. A Scania lançou um caminhão agora que tem uma autonomia maior, né? Eles prometem até 650 km, mesmo que seja em torno de 550, o caminhão mais pesado, você já começa a viabilizar algumas rotas de distribuição. Então, assim, é muito importante começar a exercitar, né? Começar a exercitar a prática de inventário, prática de redução, olhar os projetos de compensação de emissão, né? Os projetos... O mercado voluntário, ele é ainda um pouco polêmico, mas existem projetos sérios, certificados, né? Que em algum momento talvez a gente tenha que utilizar. Eu acho que é importante olhar esses desafios e essas oportunidades. Elas caminham juntas, né? O risco e a oportunidade. E é isso, eu acho que é importante olhar para esses aspectos aí na área do transporte. Tem muita gente trabalhando nisso de forma institucional. A BOL trabalha, a CNT tem feito um trabalho muito bacana, ela tem um grupo de trabalho de ESG que procura buscar soluções também, e a gente dá as mãos aí buscando soluções em conjunto. É isso, lembrando que no curto prazo a gente já tem algumas soluções que já estão sendo usadas há um tempo, como é o próprio GNL, né, o gás, que para algumas empresas funciona muito bem, cai muito bem. Perguntaram muito para a gente em outros eventos, né, Márcio, qual que é a melhor solução para os operadores logísticos? Ela ainda não existe, né? Então, o que cada empresa tem que fazer é o que o Marcos comentou, um exercício dentro de casa, estudar onde está o seu posicionamento geográfico, o que tem ali perto em termos de abastecimento, se tem usina, por exemplo, de biometano, estou dando um exemplo aqui, e ela, de repente, diversificar o seu investimento, não apostar num só, porque daqui a um pouco pode vir outra solução que sobrepõe aquele investimento pesado que ela já fez inicialmente. Tem empresas aqui do grupo, por exemplo, que investiram sem dó numa frota elétrica muito robusta e colocou uma meta muito clara: até 2025 terei quase 100% da minha frota de caminhões movida por eletricidade. Daqui a um pouco, atravessando 2025, pode vir uma outra solução que cabe muito. Então a empresa tem que também saber entender a velocidade que as coisas estão acontecendo e talvez diversificar um pouco o seu risco, né? Seus investimentos logo o seu risco. Então, não tem realmente uma fórmula mágica, uma receita de bolo que hoje a BOL, por exemplo, consiga oferecer a Bravo, que vai ser a mesma que vai oferecer a uma outra multinacional ou uma outra empresa que atende outros segmentos, outros nichos e foca em outros modais, por exemplo, que não sejam rodoviários. Então, é explorar mesmo, é o que o Marcos está fazendo hoje brilhantemente na Bravo, como head de sustentabilidade, é pesquisar, é testar, é chamar à mesa fornecedores, novos fornecedores, é fazer pesquisa internacional, é participar de missões internacionais para conhecer soluções em loco, e é por aí. Legal. Já falou das missões, já vou deixar também no ar.
em setembro, nós, Conversa Centavos, estamos organizando uma missão também para a Europa, para falar com fundos de investimentos, centros de inovações. Vamos no maior evento de sustentabilidade de Portugal também. Então, todo mundo que está ouvindo, que tem interesse em participar e conversar com alguns fundos e visitar centros de inovações, só nos procurar. Dito isso, né, nem ia falar, mas já ficou aí, aproveitei já para comentar. A gente indo de agora para o final, quero que vocês deixem as considerações finais de vocês, também tragam algumas pautas que eu não comentei, que de repente vocês considerem relevante, para a gente fazer esse fechamento de tudo que foi falado. Então, podem ficar à vontade aí, quem quiser tomar a frente. Bom, Marcelo, vou começar, vou deixar a última palavra para você. Eu acho assim, a gente tem que pensar em criar solução, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar no pioneirismo, pegar uma pequena parte do nosso budget para investimento em tecnologia, né? Eu gosto muito dessa frase que eu escutei na EcoVadis, né? Pense grande, comece pequeno e escale rápido, né? Eu acho que é um bom caminho para a transição energética. Uma outra visão também é olhar isso como um trade-off, a gente começar a investir agora para ter menos custo no futuro, né? Eu não tenho dúvida que a pressão por redução de emissões ela vai aumentar cada vez mais, seja pelo aspecto socioambiental, pela responsabilidade socioambiental que todos nós temos, seja pela pressão dos stakeholders na cadeia de fornecimento, seja pela questão regulatória, né? Então, eu acho muito importante a gente começar a olhar e caminhar nesse sentido. Medir as nossas emissões e buscar soluções de redução e de compensação. Acho que é fundamental a gente partir agora e não esperar lá para frente. Marcela. É isso, dizer que a gente aqui pela BOL, a gente trouxe para si uma responsabilidade muito grande, que é a de estar junto com os operadores logísticos nessa jornada em prol da sustentabilidade no sentido mais amplo possível, né? Dizer que nós estamos abertos aqui para qualquer conversa e, no mais, queria agradecer aqui de novo o convite, estou à disposição para voltar, Marcos e eu. Eu também agradeço, Wagner, eu acho que não tive essa oportunidade durante a nossa conversa, agradecer bastante a oportunidade, a gente fica aberto aqui para voltar sempre que for necessário e tiver algum tema relevante para conversas sustentáveis. Maravilha, e também, para quem acompanhou a gente até o final, lembrar de nos seguir nas mídias sociais, no Insta, Conversas Sustentáveis, no LinkedIn também, é tudo Conversas Sustentáveis, não tem erro. E também quem quiser falar comigo, estou no próprio LinkedIn como Wagner Lopes. E pessoal, se quem quiser se conectar com vocês, por onde encontra? Bom, a gente tem o nosso site institucional, abolbrasil.org.br, meu LinkedIn também está à disposição, Marcela Cunha Abol, e pelo site vocês também conseguem os nossos e-mails institucionais aqui da Abol. Eu também posso ser encontrado no LinkedIn, Marcos Azevedo, também através da BOL e o site da Bravo também, bravolog.com.br, lá tem todas as nossas informações de sustentabilidade, nossos relatórios, enfim. Ficamos aí à disposição de quem quiser nos procurar. Show de bola. Então tá, pessoal, para vocês que ficaram com a gente até o final, um grande abraço e semana que vem nos vemos de novo.